todos, meu nome é Isabela Alves, eu estou aqui para apresentar um dos artigos do Congresso. Esse artigo foi desenvolvido em parceria por mim, que sou graduada em Engenharia de Produção na Universidade Federal Fluminense, pela Marielle Benites, que também é graduada em Engenharia de Produção na Universidade Federal Fluminense, e pela professora doutora Nícia Bergiante. O trabalho tem como título Análise da complexidade da logística do transplante de órgãos através da dinâmica de sistemas e é o número 44 que eu vou apresentar agora. Passando pela agenda, então vou começar com uma breve introdução, seguida pela revisão de literatura que foi desenvolvida no trabalho, a metodologia que foi seguida e, por fim, os resultados e as conclusões desse estudo. Trazendo um pouco o contexto do trabalho, existe um grande desequilíbrio entre a oferta e a demanda dos órgãos, tanto no contexto brasileiro quanto no contexto mundial, e a logística do transplante é fundamental para garantir esse melhor aproveitamento dos órgãos disponíveis por meio da otimização das condições técnicas, de preservação, do transporte e também da distribuição. Então, a logística, ela envolve todas as tarefas de acondicionamento, de armazenagem e transporte dentro do tempo de isquemia do órgão, que é basicamente o tempo que o órgão pode ficar sem vascularização. Então, é o tempo que a gente tem para transportar o órgão entre o doador e o receptor. A logística é uma questão sistêmica, então ela afeta tanto o volume quanto a qualidade dos órgãos e dos transplantes que são executados, e ela pode ocasionar perdas e descartes dos órgãos. E, por fim, a logística do transplante é uma logística um tanto diferenciada, porque ela agrupa diversos casos em uma única situação. Então, são produtos perecíveis, são prazos muito curtos, demandam um planejamento prévio de rotas e de comunicação, uma comunicação permanente entre os agentes, multimodalidade e também a necessidade de avaria zero. Então, nesse sentido, o objetivo desse trabalho é identificar na literatura aplicações de dinâmica de sistemas para a situação da logística de transplante de órgãos, de forma a melhor compreender as variáveis que compõem esse sistema e, assim, em estudos futuros, ser capaz de desenhar o complexo sistema brasileiro e conseguir simular e fazer alguns testes de políticas públicas de melhoria. Entrando na revisão de literatura, ela foi dividida em duas subseções. Então, a primeira falando um pouco mais de transplante de órgãos, com os conceitos de tempo de isquemia e outros conceitos relacionados à logística do transplante de órgãos. Aqui apresento os principais artigos e trabalhos consultados por nós. Em seguida, a parte de dinâmica de sistemas, que tem como principais conceitos o feedback, que é a base de toda essa metodologia, e também os diagramas causal e de estoque-fluxo. Também aqui os principais autores e trabalhos consultados. A metodologia do trabalho englobou buscas estruturadas na base Scopus do portal periódico CAPES. A primeira busca foi feita envolvendo os três temas, então dinâmica de sistemas, transplante e logística, tanto no título quanto no resumo e nas palavras-chave, porém não obteve nenhum resultado. Então, o principal foco desse trabalho foi em artigos que envolviam dinâmica de sistemas e transplante e identificando nesses artigos as variáveis relacionadas à logística do transplante de órgãos. Então, com essa nova busca, a busca 2, foram feitos alguns filtros para identificar os trabalhos selecionados. Então, iniciamos a busca com 5 publicações. O primeiro filtro foi a disponibilidade do trabalho completo, e todas as publicações tinham esse trabalho disponível. Em seguida, foi feita uma análise inicial, uma leitura do resumo das palavras-chave, porém que não funcionou como um filtro, apenas para entender um pouco melhor o contexto dos trabalhos. O segundo filtro foi a apresentação de um modelo de dinâmica de sistemas, e nesse um dos artigos não possuía, então apenas 4 publicações seguiram. E o último filtro foi apresentar variáveis relacionadas à logística do transplante de órgãos, o que apenas 2 publicações possuíam, então seguiram apenas 2 artigos. Em paralelo, foi feita uma busca auxiliar nas referências dos trabalhos selecionados e também no Google Acadêmico, englobando mais 2 artigos para análise. Então, no final, foram 4 artigos selecionados. O trabalho de Cruz e colaboradores, Levi e colaboradores, Hirsch e colaboradores e também de Parício e Figal. Para iniciar a parte de resultados, falando um pouco dos aspectos gerais de cada artigo, 2 deles tiveram como foco os Estados Unidos, então Hirsch e colaboradores e Parício e Figal focaram na situação estadunidense. O Devi e colaboradores teve como foco a Índia e Cruz e colaboradores a Colômbia. 3 dos artigos focaram no rim, que é o órgão de maior demanda e também de maior atividade de transplantes, e apenas o Devi e colaboradores têm como foco o transplante de córnea. Na parte do diagrama causal,
todos eles possuem, porém o Rist, Colaboradores e Parício e Figal apresentam de forma incompleta, então eles basicamente têm diversos diagramas segmentados por subsistema, mas não tem um diagrama final causal daquele modelo, enquanto Devi e Cruz apresentam. E a parte de diagrama de estoque e fluxo, apenas o Devi et al. Não apresenta um diagrama de estoque e fluxo, apenas o diagrama causal. Todos os quatro autores fazem simulações com dados reais e também fazem propostas de políticas que podem ser implementadas nesses casos. Falando sobre as considerações logísticas dos trabalhos, primeiramente, o trabalho de Devi e colaboradores destaca como uma das razões da demanda de transplante não ser atendida a falta de recursos. E também aponta como outros motivos a inexistência de um tracking de órgãos e de organizações de procura, que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil. Como principais consequências disso, eles destacam os desperdícios de órgãos ou de infecções dos órgãos doados e também de delays no processo. Além disso, também destacam a coordenação imprópria entre os recursos humanos envolvidos nesse processo. O trabalho de Hirsch e colaboradores destaca que uma maior agilidade na retirada e no implante ajuda a garantir uma maior qualidade no enxerto, então aí o impacto claro da logística na qualidade dos transplantes realizados. Além disso, eles destacam que o maior número de pessoas na lista de espera acaba aumentando a probabilidade de matches, de compatibilidade para os órgãos ofertados, o que resulta em menos descarte dos enxertos, então é um comportamento contraintuitivo do sistema. E por fim, a taxa de transplantes e o tempo de espera depende não apenas de tudo que já foi mencionado, mas também da capacidade dos programas de transplante, o que é um ponto muito importante levantado por esse trabalho. Falando de Paris e Figal, eles destacam o desafio relacionado à perda de órgãos. Então, no modelo deles, eles assumem que apenas 85% dos rins disponíveis são de fato utilizados para transplante, enquanto outros 15% são perdidos, de acordo com os dados da própria OPTN. Então, essas perdas são resultado principalmente das dificuldades que existem de encontrar receptores compatíveis em uma área limitada e da dificuldade de transportar entre áreas muito distantes por conta do nosso tempo de isquemia, que eu comentei anteriormente. Por fim, o trabalho de Cruz e colaboradores destaca que as barreiras administrativas e ou legais, como a indisponibilidade de recursos para retirada de órgãos, é muito frequente na Colômbia e concentra aproximadamente 9,7% dos casos, então é uma variável que consegue afetar o número de doadores de cadáver disponíveis para esse país. Entrando na parte de variáveis logísticas, foram identificadas diversas variáveis que podem ser utilizadas para um desenho do modelo logístico do transplante de órgãos de dinâmica de sistemas. Então, tem variáveis que focavam no ponto de partida, então o número de doadores, como por exemplo doadores potenciais, que todos os artigos apresentavam, o percentual de doação e as doações realizadas. Também tinham 3 variáveis que foram muito importantes, que estavam em todos os artigos, que dizem respeito ao resultado, então, quantos transplantes bem-sucedidos, transplantes mal-sucedidos e o possível impacto que isso tem na lista de espera. Alguns trabalhos também abordam variáveis relacionadas às campanhas de doação e à conscientização da população, que são variáveis bem importantes. E, por fim, existem variáveis intermediárias, que envolvem a logística, como, por exemplo, o processo de alocação, que eu comentei que Rich e colaboradores englobam bastante, então, o cross-match, taxa de sucesso, taxa de aceitação para casos urgentes, etc. A parte de transporte, de qualidade do enxerto e também as capacidades disponíveis ali no sistema, tanto do hospital quanto das organizações de procura e de outras entidades que estão ali no sistema. Então, aqui é apenas um resumo final das variáveis discutidas anteriormente, as variáveis logísticas identificadas, mostrando de qual trabalho vieram cada uma das variáveis, e aqui alguns agrupamentos realmente de variáveis que foram realizados. Por fim, trazendo aqui as conclusões do trabalho, a logística é crucial para conseguir assegurar que os órgãos já doados sejam efetivamente transplantados. A organização logística ela tem um impacto muito forte, tanto no volume quanto na qualidade das cirurgias. Por ser um problema sistêmico, a dinâmica de sistemas, essa metodologia, auxilia muito na compreensão das variáveis, influências e relações dentro desse sistema. Apesar da importância, ainda são poucos os trabalhos sobre a logística do transplante de órgãos e ainda mais limitada a aplicação da dinâmica de sistemas. E, por fim, a análise apresentada, as considerações logísticas dos trabalhos e o mapeamento das variáveis são muito importantes para a formulação do modelo de dinâmica de sistemas específico para a logística do transplante de órgãos aqui no Brasil em estudos futuros. Por fim, gostaria apenas de agradecer e me colocar à disposição para quaisquer dúvidas.